parado igual ontem, né? Já foi. Já foi? Amém. Então, como eu estava dizendo aos irmãos, aqui no versículo 10 de Mateus 24, nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Isso é na expansão do Evangelho. O Evangelho vai se expandir. Muitas pessoas vão ouvir a mensagem de Deus e, infelizmente, algumas pessoas serão atraídas por motivos errados. Então tem gente, por exemplo, que vem para a igreja porque acha que você e que a gente tem cara de bobo. Então assim, não, eu soube que cristão, ele é bobo, no sentido de que eu vou chegar lá, eu vou fingir que eu sou um coitadinho assim, e eles vão me ajudar. E algumas vezes a gente vai até ajudar, mas essas pessoas não sabem que bobo não é quem é enganado, bobo é aquele que engana. Assim como ruim, por mais difícil que seja você entender isso agora, ruim não é você ser assaltado, é você se tornar um assaltante, porque a condenação é outra. Então, você ser vítima de um ato, de engano, de violência é uma coisa, você ser o autor é outra. Então que o Senhor nos ajude nessa compreensão. Nós muitas vezes vamos ser os traídos, os odiados, mas que a gente nunca venha a ser os traidores. E aqueles que odeiam os outros e que manifestam esse ódio por meio de uma língua extremamente afiada e agressiva. Versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Mas como assim? Jesus até então era um simples rabino. Então, como assim vão ter pessoas fingindo que são discípulos de Jesus para tentar enganar os cristãos? Mas a gente nem é tão grande assim, né? Como é que a igreja começou? Quase 120. Então aqui no sermão escatológico já está inserido todo esse contexto que aconteceu, a expansão da igreja. Ninguém esperava que a igreja crescesse como cresceu, mas Jesus já havia falado. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Isso ele está falando em relação à igreja. Porque fora da igreja não existe amor. É no ambiente da igreja que a gente tem um contato com o amor divino. O amor de Deus é derramado em nossos corações e então a gente tem a oportunidade de passar adiante esse amor que a gente recebe de Deus. Mas infelizmente o amor de muitos se esfriará. Então, pessoas que entram na igreja cheias de boas intenções, que não duram muito tempo. Porque boas intenções, irmãos, não faz a gente entrar no céu. A gente entra no céu pela graça do Senhor que nos regenera, trocando o nosso coração, nos levando a ter uma nova mente, uma nova estrutura de pensamento, que nos leva a ter uma nova vida. Versículo 13. A promessa: aquele, porém, que perseverar até o fim. Não é perseverar muito. Então, é sempre esse cenário. Eu sempre conto isso para as pessoas e as pessoas ficam assustadas e algumas com sentimento de raiva, né? Não adianta você ficar 50 anos na igreja e, de repente, se dar uma semana de férias e morrer nessa semana de férias, você vai para o inferno. Não tem direito adquirido. Não, mas pastor, tem 30 anos que eu me dedico ao ministério, não é possível que eu não posso chegar assim um mesinho de férias. Ô irmão, aqui não é CLT, né? Aqui não vigora a CLT, né? As leis trabalhistas, elas não regem o ambiente da igreja. Então tem muitas pessoas que confundem as coisas, né? Assim, não, mas eu passei o ano inteiro firme assim, aí eu vou me dar assim umas 2 semanas de férias, Deus vai entender. Não, Ele não vai.
O Senhor Jesus passou 3 anos e meio, não foi? Aqui no seu ministério. Quando foi mesmo que ele tirou férias? A semana 5 diz assim: e no 13º mês de ministério, Jesus tinha um direito adquirido, porque a cada 12 meses trabalhado, você tem direito a um mês de férias, é o que diz as leis trabalhistas. Então Jesus fez direito, usou o seu benefício. O apóstolo Paulo, 30 anos de ministério cristão, quando foi que ele tirou férias? O apóstolo João, entre 60 e 80 anos de ministério cristão ele teve, mais ou menos. Que ele foi, na época de Jesus, o mais novo dos apóstolos e o último a morrer. Alguns dizem que ele veio a morrer com mais de 100 anos. Então, provavelmente, ele teve uns 80 anos de ministério cristão. 60, 80 anos. Quando foi que ele tirou férias mesmo? Não, mas ele foi para a ilha de Patmos, uma ilha grega. Ah, ele foi de férias, não foi? Você já tirou férias de uma prisão? Alguém aqui já teve essa experiência maravilhosa? E numa prisão que você tem trabalhos obrigatórios e que a maioria das pessoas chamava aquele lugar de o inferno na terra. Você vê como o ambiente era agradável na ilha de Patmos, na época do apóstolo João. Então a gente tem uma visão muito equivocada a respeito do evangelho e do nosso papel. Por isso que eu quis falar com os irmãos acerca desse, fazer essa ligação. A gente não pode ler simplesmente o livro de Atos como se a gente não tivesse um papel pré-estabelecido por Deus em relação aos acontecimentos de Atos. Como se aquilo fosse algo solto. Não, aquilo aconteceu de tal forma que a promessa se cumpriu e o evangelho que foi pregado por Jesus lá em Israel alcançou a gente aqui no Brasil, milhares de quilômetros. Milhares de anos depois, a gente está aqui. Fomos alcançados pela mesma graça. Temos a oportunidade de sermos cheios pelo mesmo Espírito. Então é preciso que a gente tenha esse senso de responsabilidade. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é até o fim. Esse será salvo. Pastor, e as pessoas que assim... eu não sei se vocês já brincaram essa brincadeira de criança, né? Tô quente, tô frio, né? A pessoa fica com o olho fechado, né? E quando se aproxima da questão do que foi escondido, né? Tá quente, tá quente. Aí depois a pessoa diz, tá frio, tá frio. Esse cenário descreve muitas pessoas no ambiente da igreja. Tô quente, tô frio. Tô quente, tô frio. Então é muito perigoso isso. Porque a pessoa que se esfria, ela é a mais prejudicada. A igreja sofre no sentido de que, de fato, alguns irmãos ficam mais sobrecarregados porque outros têm a postura de não querer fazer nada. Mas essa pessoa que não faz nada, irmãos, é a mais prejudicada. Ela é a que está sendo mais prejudicada. Aqueles que, porque tem muitos que não fazem nada, então poucos têm que fazer muito, esses poucos que fazem muito, eles não ficarão sem a devida recompensa, é o que diz a Bíblia. Um copo de água fria que se oferece não fica sem recompensa, imagine demais. A Bíblia chega a dizer que quem leva o Evangelho tem os pés formosos. Então, essa ideia, né, de que aquele que senta e ouve acha que está fazendo mais do que a obrigação, ouvir as pregações, essa pessoa, irmãos, ela não caiu a ficha ainda em relação ao que no Sermão do Monte, concluindo o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7. Aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Sopraram os ventos, desceu a chuva, e aquela casa, grande foi a sua... A gente concluir essa introdução. E será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo. Olha que coisa. E mais uma vez, eu gosto de frisar isso, porque às vezes a gente não tem a devida noção. A gente vive num mundo
Assim, as crianças, os adolescentes, as pessoas que estão aqui em idade escolar e acadêmica, né? A gente vive num mundo globalizado. Eu me lembro, eu estudei na década de 90, eu estava em idade escolar, e eu fiz algumas redações sobre esse fenômeno chamado de globalização. Na minha época nem existia internet como existe hoje. Era um negócio de internet de escada que fazia uns barulhinhos assim, né? E era uma coisa assim, bem primitiva para o que é hoje. E eu pude ver todo esse fenômeno do crescimento tecnológico. Não sei se vocês prestaram a devida atenção, né, nos últimos anos, como isso foi bem rápido, né, esse crescimento. Mas na época dos discípulos não, eles nem tinham sequer um conhecimento geográfico. Hoje qualquer criança, né, 5, 6, 7 anos, tem acesso a um mapa, a um atlas. E aí sabe que a Europa, que tem a Ásia, né, que tem a Oceania, que tem as Américas do Norte, Central e do Sul. Irmãos, nessa época os discípulos não tinham esse conhecimento. Eles normalmente conheciam a região deles. E o Senhor então diz assim: e vocês vão no mundo inteiro pregar o Evangelho. O Evangelho vai chegar no mundo inteiro. Mas a gente, ó Senhor Jesus, a gente com o Senhor, que é o Rei dos Reis, só ficou aqui. Imagine como o Senhor subir e a gente ficar sozinho. Que às vezes a nossa mentalidade, né? O Senhor aqui com a gente se garante. O Senhor vai subir, e aí, como é que vai ser? Então, é preciso que a gente entenda, a descida do Espírito Santo, ela tem esse propósito. Por isso que o Espírito Santo, ele recebe alguns nomes na Bíblia, né, que o definem. Um deles é o Consolador. E o Consolador, a palavra no grego, ela não significa somente consolar. A nossa ideia no português é alguém que está triste, alguém que está desmotivado, e aí vem outro e consola. Não, mas a palavra consolador no grego, ela tem assim, uma conotação muito mais ampla. É aquele que nos ajuda em tudo que precisamos. Essa é a ideia da palavra no original. Então, o Espírito Santo, ele vem com o propósito de nos capacitar a cumprir a vontade pré-estabelecida de Deus para a igreja, que é a propagação da mensagem de Cristo. Porque somente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Paulo fala isso do ponto de vista cronológico. O próprio Jesus já nos falou em Atos: vocês vão pregar na Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. Então, concluindo aqui o versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Mas como é que vai ser isso? Para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então o que está acontecendo lá em Atos é o início do fim. É a formação da igreja, o corpo de Cristo, que vai cumprir esse propósito de levar o Evangelho até os confins da terra. Vai levar o Evangelho aos lugares mais distantes. Pessoas que nunca ouviram a respeito do Deus de Israel vão ouvir acerca de Cristo e vão crer e vão ser salvos. Então, agora voltando para Atos capítulo 2, é isso que está acontecendo aqui, irmãos. Essa descida do Espírito Santo é o cumprimento dessa profecia. A igreja, ela é responsável pela pregação do Evangelho. O Senhor deu essa missão não a anjos, mas aos seus servos, que foram regenerados com esse propósito. O propósito que você e eu temos é muito parecido com o propósito do profeta Isaías. Isaías, quando ele tem um encontro com o Senhor, que está lá descrito no capítulo 5 do livro de Isaías,
Ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e moro no meio de pessoas de puros lábios. E vi o Senhor. Então o que é que o Senhor faz? Pega uma brasa, coloca na boca de Isaías, a ideia ali é de purificação. Diz: pronto, agora sua língua foi purificada, vai e fale minha mensagem. É isso que está acontecendo com você e comigo. Nós fomos alcançados para alcançar. Por isso que a ideia de inatividade na igreja, a ideia de passividade, de neutralidade na igreja, é algo inaceitável. A igreja tem um papel pré-estabelecido. Nós precisamos, inclusive, ser diligentes, corajosos, firmes. A analogia que é feita é de combate, de guerra. E nos é dado, inclusive, uma armadura espiritual. O apóstolo Paulo, falando sobre esse assunto, ele diz: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Justamente por isso, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quando é que isso acontece? Quando a gente prega o Evangelho com coragem, com ousadia, com fidelidade, com compromisso. Por isso que a gente vê a igreja aqui em Atos orando: Senhor, nos dá coragem para a gente pregar o Evangelho. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles tinham essa vontade incontrolável de dividir a sua fé com os outros. Então, se essa vontade incontrolável não está na nossa vida, é um forte indício de que a gente não está cheio do Espírito Santo. Então a gente tem que ter cuidado. Versículo 1 do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos vocês sabem que é uma festividade judaica, já falei sobre isso, uma festividade que se comemora 50 dias depois do domingo que sucede a Páscoa. A Páscoa termina no sábado, e domingo é o que os judeus comemoram, a chamada Festa das Primícias. É o domingo, o primeiro domingo depois da Páscoa. Então, é justamente o dia que Jesus ressuscitou. 50 dias a partir desse domingo é que se celebra o Pentecostes. E assim como na Páscoa e como na festa dos tabernáculos, Pentecoste, uma festividade oficial do calendário judaico, você vê isso lá no livro de Levítico. A cidade de Jerusalém ficava abarrotada de gente. Essas eram as 3 festividades, maiores festividades do calendário judaico. Então, toda vez que essas festividades aconteciam, vinham judeus de todas as partes do mundo e lotavam a cidade de Jerusalém. Muitas vezes, os historiadores narram isso, que muitas vezes a cidade chegava a ter 10 vezes a quantidade de habitantes comum. Então é como se tivesse, 100 mil pessoas morando em Jerusalém, mas na época das festividades esse número chegava a 1 milhão. Por isso que era comum, quando a gente vê, por exemplo, Jesus, na semana da Páscoa, ele foi preso no Monte das Oliveiras, porque as pessoas muitas vezes não conseguiam local para dormir dentro de Jerusalém, ou eles dormiam nas aldeias vizinhas, como Betânia e outras, ou eles dormiam ao derredor, montavam um acampamento, né, e dormiam por ali mesmo. Então aqui no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos, como é que a gente chama isso? Culto. E é algo tão odiado por alguns nos nossos dias, né? Quando a gente se reúne em nome de Jesus para que os meios de graça sejam operados no nosso meio. De repente, e eu acho isso bonito, porque o Senhor Jesus não determinou. O Senhor Jesus sabia que a descida do Espírito seria 10 dias depois. Mas ele não deu essa informação aos discípulos. Como, por exemplo, ele não vai dar para você determinadas informações
que muitas vezes tiram a nossa fé. Então, você e eu acreditamos que em um determinado momento o Senhor vai nos usar de forma poderosa na propagação do Evangelho. Quando isso vai acontecer? Não sei. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 100 anos. Não sei. Mas a gente vai esperar. Bonito a frase de Spurgeon. Ele diz, olha, há alguns anos atrás eu recebi a ordem do meu Senhor para ficar aos pés da cruz. E ele ainda não voltou. Esperando a sua volta, ele ainda não voltou. E eu não vou mudar. Eu ainda continuo esperando a volta dele. Então, nós como cristãos precisamos entender o significado da palavra firmeza. Nós somos pessoas muito flexíveis. Embora a flexibilidade virou um adjetivo para o mundo, para o cristão não é um adjetivo positivo. A flexibilidade para o cristão é um adjetivo negativo. Ou seja, é um defeito e não uma qualidade. O cristão deve ser firme em seus princípios. Ele deve ser firme e ter uma convicção muito forte daquilo que ele crê, daquilo que ele foi chamado a fazer. Porque o nosso inimigo, irmãos, ele é, olha a expressão, o pai da mentira. Vamos, quem aqui já assistiu um filme e chorou? Acho que só eu que sou bobo, né? Às vezes o pessoal diz assim, o pastor é tão sensível, pense numa manteiga derretida, sou eu. Principalmente antes de ser cristão. Depois de crente, realmente você fica um pouco mais assim, né, centrado. Mas até hoje, você vê algum filme assim, né, vê uma cena que de repente toca você e você chora. Mas você depois você fala, mas isso não é de verdade, isso é um personagem. Essa pessoa não está sofrendo de verdade. Esse fato não aconteceu de verdade. Estou eu aqui chorando. Vou dar um exemplo, irmãos. Eu sou da época de um filme que na minha época foi muito famoso, né, chamado Titanic. Que contava a história, né, daquele navio que afundou, né, do nome Titanic. E aí no meio dessa história, né, que é verídica, né, esse fato do afundado Titanic, tinha um romance entre dois personagens. Um deles morre. Pastor, não me conte, eu nunca assisti. Meu filho, você não assistiu um filme que tem mais de 30 anos que foi lançado? Eu não venho dizer que eu lhe dei spoiler, não. Você não assistiu é porque, né, você não queria. Então, assim, no final tem aquele momento, né, que o rapaz morre. Eu chorei no final do Titanic, foi. Então, assim, eu sou uma pessoa emotiva. Mas as minhas emoções não podem me dominar. Eu aprendi isso depois que eu me tornei cristão. Antes de ser cristão, não. Antes de ser cristão, quando eu ficava com raiva, meu filho, eu ficava com raiva. Por isso que uma vez não, algumas vezes, as minhas filhas disseram assim, meu pai, o senhor está com raiva? Eu disse, vocês nunca me viram com raiva e eu espero que nunca vejam. Quando eu ficava com raiva, eu ficava com raiva. Quando eu ficava alegre, eu ficava alegre. Hoje não, hoje como cristão, a gente tem que aprender a dominar as emoções. Eu posso ficar numa alegria que me dá um êxtase que eu começo a fazer um monte de bobagem. Eu não posso também entrar no estado de raiva quando uma pessoa me agride. Não posso, eu sou cristão. Eu tenho que governar as minhas emoções e não ser governado por elas. Mas a gente tem vivido, né, um momento na história da igreja muito triste, onde as pessoas vêm para a igreja muito mais para sentir do que para ser. Como foi o culto? Ah, eu senti uma presença. Sim, mas e aí, como foi o culto? Presença. Sim, e o culto? Você aprendeu o quê? Como foi? Não aprendi nada não, mas senti um calor assim. Eu falei, aqui é quente mesmo, a gente está no verão. Né? Então, cuidado. Eles, de repente, porque eu estou falando pausadamente em relação a esses fatos, porque ele faz muito isso. Se você ler a Bíblia, você vê como às vezes você espera 20 anos por uma situação e em poucos minutos Deus muda tudo. Deus não precisa
precisa de muito tempo para mudar drasticamente a sua vida e a minha. Porque as coisas mudam de repente. Tanto do ponto de vista positivo quanto negativo. Como cristão, a gente sabe que tudo coopera para o bem. Mas nem tudo a gente vê como bênção, né? Então, vamos imaginar. Eu não sei se os irmãos acompanharam as notícias. Um dos atletas, né, mais famosos nessa questão de corrida, né, foi um atleta chamado, que ele já se aposentou, um atleta jamaicano chamado Usain Bolt. Ele, inclusive, né, é o único que foi medalhista olímpico na mesma prova, 3 Olimpíadas seguidas, né, bateu recorde e tudo. E ele ficou muito rico, ele era muito pobre, ele ficou muito rico, né, na Jamaica, mas recentemente ele teve um golpe, ele passou por um golpe financeiro e ele perdeu quase toda a sua fortuna. De repente. Eu não sei se os irmãos também ouviram, né? Tem esse ministro, né, que já foi ministro, um cantor baiano, que hoje é muito rico, chamado Gilberto Gil, né? E ele não é rico só porque ele canta, não, porque ele faz muita coisa errada mesmo. Mas convém a gente falar também. Todo mundo faz coisa errada, né? Não é cristão. E esse Gilberto Gil, muito rico, ele tem uma filha famosa, né? Por fazer várias coisas feias, chamada... Eu esqueci o nome dela. Preta Gil. Preta Gil, né? Que de repente descobriu que tem câncer. Está fazendo tratamento agora para câncer. Então as coisas mudam de repente, irmão. E como cristãos, a gente deveria ser o povo que sabe disso. E que está preparado para esse de repente que acontece. Vai acontecer na nossa vida. É como no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ali não é uma possibilidade. O salmista não está dizendo se um dia eu passar por essa situação. Não, ali é quando. Eu sei que eu vou passar por esse momento de intensa dificuldade e provação na minha vida. E eu sei que o meu Senhor vai estar do meu lado, e isso me enche de coragem. É isso que o salmista quer dizer quando escreve lá o Salmo 23. Mas às vezes a gente caminha como cristão achando que vai ficar tudo, né, mais ou menos como está. E a gente tem um ditado, né, o mundo tem um ditado que estou no fundo do poço. Meu filho, vale essa não. Isso é a ideia do cão. Porque segundo a Bíblia não tem fundo do poço, não. Se você acha que a situação está ruim, se você continuar desobedecendo a Deus e você é crente, vai piorar. Basta você olhar para a história do povo de Israel. E como cristão, a gente precisa ter essa convicção de que se a gente hoje está sofrendo alguma coisa, saiba que o seu sofrimento e o meu é muito, mas muito atenuado pelo amor de Cristo. Se não fosse Cristo, a gente estaria sofrendo muito mais. Porque às vezes a gente pensa, eu sou um cristão, aí por isso minha vida assim é tão... Não é não, meu filho. Você é um cristão e é por isso que você tem consolo. Porque o ímpio passa por várias coisas e não tem consolo. Mas o cristão tem, graças a Deus por isso. Então cuidado, porque as coisas mudam de repente. E a gente precisa estar preparado. De repente veio do céu um som. E olha, o som é muito importante você entender, porque a palavra que é traduzida como espírito é a mesma palavra no hebraico para sopro, que é justamente um som que o vento faz quando passa. Então eles viram o som. Vocês lembram também do diálogo de Jesus com Nicodemos, que o espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então ele vem, esse céu, veio do céu um som. E outro fato muito interessante, que fala também do Espírito Santo, da sua manifestação, é quando o Senhor vai resgatar um profeta depressivo chamado Elias. Me identifico muito com ele. E Elias está lá na caverna, e o Senhor está lá
E aí vem terremoto. E diz, e o senhor não estava lá. E vem fogo. E o senhor não estava lá. E redemoinho não estava lá. Aí diz assim, e veio um cicio. O cicio é aquele barulho do vento assim, bem levinho. E o senhor estava lá. Então é esse vento que foi a primeira manifestação da descida do Espírito Santo. São 3. Como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E eles estavam como? Juntos. A gente sabe que do grupo que viu Jesus subir eram 500. Mas que estão aqui agora, quase 120. Tem gente que perde determinados momentos muito especiais porque não tem paciência, porque não tem perseverança, porque não tem compromisso. E quem não tem compromisso é que perde, irmãos. Não é você que tem. Então, às vezes a gente pode vir num culto e só ter 4, 5 pessoas. Eu já comecei culto com 4, 5 pessoas, até menos. Ah, pastor, não. Para mim é maravilhoso, porque é Deus falando. Quando o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana, só tinha eles 2 conversando. Então, quem não vem é que perde. Uma vez a pessoa disse, pastor, pare de insistir que as pessoas venham para a igreja. Eu falei, quando foi que eu comecei? Não, o meu papel como cristão, e deveria ser o seu também, ou de todos nós aqui, estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Então aquilo que eu acredito que faz bem para mim, eu acredito que faz bem para você, e é o que eu desejo. Como eu desejo a salvação de todos, eu desejo também que todos sejam participantes dessa maravilha que é a manifestação especial de Deus em cada culto. Agora, se a pessoa não quer vir, não venha. Inclusive eu digo isso, quem não quer estar aqui, era melhor que não estivesse. Porque aqui é um privilégio. Então a gente tem que entender isso. E às vezes a pessoa não entende e diz assim, pastor, você fica forçando as pessoas a vir para a igreja. Eu falei, não me lembro nunca de ter feito isso. Mas, se você entendeu dessa forma, você entendeu errado. É um privilégio estar aqui, ouvindo o que a gente ouve, vendo o que a gente vê, vivendo o que a gente vive. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu acho bonito essa expressão assentados, até porque, até então, vocês sabem disso, como é que era a pregação no Antigo Testamento? O pregador ficava assentado e os demais ficavam em pé. Aqui a gente começa a ver pequenas mudanças entre o povo de Deus do Antigo Testamento e o do Novo. Por quê? Porque no Antigo Testamento era sombra. Agora não, o véu foi rasgado. A gente começa a ter uma visão mais clara da vontade de Deus. No Antigo Testamento, quem conhecia acerca das coisas de Deus era uma tribo específica chamada tribo de Levi, que fazia intermediação entre o povo e Deus, fazia os sacrifícios, examinava os animais, ensinava o povo. Mas a partir dessa descida do Espírito Santo, todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Não é só o pastor que é sacerdote, não. É porque eu não sou sacerdote no sentido do Antigo Testamento. Mas todos somos sacerdotes do Deus Altíssimo no sentido que somos representantes de Cristo. A expressão que Paulo usa, por exemplo, em Coríntios é somos embaixadores. Como se Cristo chamasse o povo à reconciliação por nosso intermédio. Todos nós. Então, a função de pregar e de dirigir uma igreja não faz dessa pessoa mais especial do que os demais irmãos. Não, todos somos participantes da mesma obra. É como num navio. A pessoa que está em determinada área do navio, ela é tão participante no ofício do que aquele que está como capitão do navio. Então, todos somos participantes. E a analogia da Bíblia, né, para a gente ser mais bíblico ainda, essa é a ideia, é o corpo. Então, a gente tem olho, a gente tem boca, a gente tem ouvido, mas é um só corpo.
Se tiver alguma enfermidade, o corpo todo sente. Porque é uma só unidade. Versículo 3, a segunda manifestação. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo. Não eram línguas, irmãos, mas a ideia aqui era como se fossem labaredas. Pequenas chamas de fogo pairando sobre eles. Eles viram isso. E ele diz, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque mostra como a regeneração, por mais que aqui tenha sido feito de uma vez, né, com um grande grupo de pessoas, mas ainda assim ela é pessoal. Então a gente às vezes pode estar num culto, 1000 pessoas num culto, mas o relacionamento entre Cristo e o seu servo continua sendo pessoal. Existem pessoas, às vezes, no culto, que entram e saem vazias. Elas não foram cheias pelo meio de graça que Deus proporcionou. Por quê? Porque aconteceu na vida delas o que Jesus já havia advertido na parábola do semeador. Quando a semente é lançada, se a pessoa não der a devida atenção, é como uma semente que cai à beira do caminho. Rapidamente vem o diabo e arrebata. Então, quantas pessoas vêm para o culto, mas não são transformadas pelo culto como deveriam? Então, que isso não aconteça com a gente. Então, essas línguas pousaram em cada um. Por quê? Porque a manifestação do Senhor, o tratamento do Senhor com cada um de nós é pessoal. Por mais que a gente tenha uma adoração coletiva, é preciso que a gente tenha um relacionamento pessoal com Cristo. Porque é justamente nesse relacionamento pessoal que vem o verdadeiro temor, o verdadeiro amor, a verdadeira alegria desse relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Perceba a expressão, cheios do Espírito Santo. Cheios. É o que a gente tem que buscar. Porque aquele que crê em Cristo, ele já tem o Espírito Santo. Então, como cristãos, a gente não tem que cometer o erro de algo como alguns que vivem por aí procurando cultos intitulados de avivalistas, pessoas que nem têm uma noção bíblica do que significa avivamento. Avivamento é quem está morto. Você não aviva quem está vivo. Mas as pessoas saem por aí entendendo que há uma segunda promessa. Então, é como se você já fosse um crente, mas assim, há uma segunda dispensação para você. É um segundo degrau que você tem que subir. Não existe isso. Você é crente. E como crente, você tem que vigiar e orar para que você seja cheio do Espírito Santo todos os dias, o tempo todo. Porque o esforço do nosso inimigo, se somos crentes, é impedir esse encher do Espírito Santo. Ele sabe que você é crente, então o que ele vai fazer? Ele vai impedir com que você se dedique aos meios de graça. Ele vai fazer com que você esteja cada vez mais consumido com as coisas do mundo, sem dar atenção às coisas do alto. E a gente tem visto, e eu quero ler com vocês aqui, uma advertência do apóstolo Paulo, muito atual, em 1 de Coríntios. É uma passagem que de fato a gente tem que ter uma atenção especial, porque numa leitura superficial podem vir confusões, né, do que significa de fato o que o apóstolo Paulo quer falar aqui. Mas ele diz o seguinte, 1 de Coríntios capítulo 3. O apóstolo Paulo está falando justamente porque na igreja de Coríntios estava tendo muita divisão. Tinha um grupo que se dizia de Paulo, outro de Apolo, outro se dizia de Pedro, sendo que Pedro não evangelizou Coríntios. E tinha um grupo mais problemático, que era o que se dizia de Cristo. Muito parecido com o pessoal de hoje, né?
Você congrega em que igreja? Em todas. Esse daí, meu filho, tenha certeza que não é salvo. Por quê? Porque ele não está inserido no corpo de Cristo. Para a gente estar inserido no corpo de Cristo, a gente tem que estar congregando em alguma igreja. Você pode estar congregando em uma igreja e não ser salvo. Mas é impossível você ser salvo e não ter uma igreja para congregar. Impossível. O Espírito Santo não faz obra pela metade. Então, cuidado. Segundo a graça que me foi dada, versículo 10 de 1 de Coríntios 3. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Percebeu a história de Pentecoste, que foi iniciada em Pentecoste, sendo continuada pela vida do apóstolo Paulo. Assim como deve ter continuação agora por meio da nossa vida. Nós somos a igreja hoje, irmãos. Versículo 11. Perdão, versículo 10 ainda. Como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Olhe a responsabilidade. Cada um veja como edifica. Cada um de vocês. Porque às vezes você tem. Às vezes a pessoa pensa, não, é só o pastor que edifica, porque é só o pastor que prega. Não. Mas às vezes um irmão vai tirar dúvida com outro irmão. Não é não? Às vezes um irmão vai se juntar com outro para falar mal do pastor. Ou para falar mal de outro irmão. Você tem que ver o que você vai dizer. Cada um presta atenção como edifica. Porém, cada um veja como edifica. Versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então assim, ninguém pode. Se tem um lugar onde o fundamento é outro, não é igreja. É por isso que determinadas seitas heréticas a gente não pode chamar de igreja. Porque o fundamento não é Cristo. Dá um exemplo, os testemunhos de Jeová. O fundamento deles não é Cristo. Então a gente não pode chamar de igreja. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. E aqui não está falando, irmãos, a respeito de valor, mas está falando a respeito de resistência. Porque daqui a pouco ele vai dizer, tudo vai ser provado pelo fogo. A gente tem uma ideia muito capitalista, né? Não, fulano é ouro, é pedra preciosa, né? No sentido de que tem valor. Aqui a ideia de esses metais preciosos, eles são preciosos e um dos motivos é justamente a sua resistência. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Olhe o que você está fazendo ou não fazendo. Recentemente até um irmão colocou um livro, um livreto, né, de uma pregação de Spurgeon, muito bom, eu já li uma dezena de vezes. O grande pecado de não fazer nada, de Spurgeon. Muito bom esse livro, aconselho todos para ler muitas vezes. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia com D maiúsculo, a volta de Cristo, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Então o que é que o fogo faz com a madeira, com o feno, com a palha? O que é que o fogo faz? Consome, destrói. Mas o que é que o fogo faz com o ouro, com a prata e com as pedras preciosas? Purifica. Tanto que quando você vê um garimpo, a pessoa que extrai ali aquela pedra preciosa, né? Aquela pedra normalmente vai entrar numa temperatura muito alta, ela vai derreter, e naquele processo ela vai se purificando. Manifesta se tornará a obra de cada um pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Olha que coisa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia,
como que através do fogo. E a ideia aqui, por mais difícil que seja entender, é que, infelizmente, existem cristãos que não estão vivendo da maneira correta. Por isso estão sofrendo. E o processo de salvação, o processo de santificação na vida dessas pessoas é extremamente doloroso. Não porque deva ser doloroso, mas por conta da resistência. Nas palavras do próprio Paulo, duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Vou dar um exemplo de um eleito de Deus, Sansão. Alguém tem dúvida que Sansão é eleito de Deus? Espero que não, né? Mas o que aconteceu com Sansão? Ele se entregou à obra de Deus como deveria? Não. Ele usou, inclusive, o poder que Deus havia dado a ele para satisfação própria. E aí o que aconteceu com Sansão? Foi disciplinado de uma maneira inimaginável. Quando ele pensou que tinha o poder, não tinha. É uma das partes mais assustadoras da história de Sansão lá em Juízes. O Espírito do Senhor saiu de Sansão e ele não percebeu. Quando Dalila disse, os soldados filisteus vêm sobre você, Sansão pensou que podia fazer o que fez tantas vezes. Porque ele tinha força, botar os filisteus para correr. Mas aí ele não tinha mais. Os filisteus pegaram ele, cegaram seu olho, e aquele homem que era tão orgulhoso com a sua força se tornou motivo de risada, se tornou o bobo da corte. Quando os filisteus queriam se divertir, traziam Sansão. Imagine, você quer que isso aconteça com você? Eu tenho uma coisa assustadora para te dizer agora. Talvez já esteja acontecendo e você nem percebeu. Talvez alguns demônios estejam dando gargalhadas com a vida que você está vivendo hoje. Eles sabem. Eles sabem quem nós somos quando a gente não está aqui na igreja. Quando a gente não está com a cara de crente. Quando a gente não está com a Bíblia. Eles sabem. Eles sabem quem você é no trabalho, quem você é no mercado, quem você é no shopping, quem você é no banco, quem você é. Eles sabem. O demônio sabe. Alguns demônios estão dando risada. Ah, tá vendo fulano? Parece que é crente, né? Mas ele não, ele é do nosso lado. Não é assustador isso? Pois é, irmão, cuidado. Cuidado, porque a Bíblia traz muitos alertas, como enchei-vos do Espírito Santo. Está aí, encher, vamos se encher. Não é algo que o Senhor vai te obrigar, não. Tem aí, vamos se encher do Espírito Santo. Não, mas eu prefiro mais as coisas materiais. Então, você está edificando madeira, feno, palha. A própria igreja de Coríntios, mais adiante em 1 de Coríntios, você vai ler, quando o apóstolo Paulo fala da ceia, que alguns de Coríntios estavam doentes, e era por quê? Disciplina de Deus. E não só doente, tinha gente que Deus tinha matado por conta disso. Então é preciso que a gente leve a sério. Se você não leva a sério a sua vida espiritual, Deus leva. Então, se você tem a convicção de salvação, você deveria se entregar muito mais à santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo alerta a igreja, se eu não me engano, aos Colossenses ele escreve, se já ressuscitamos com Cristo, busquemos então as coisas que são do alto. Então aqui, voltando agora para Pentecostes, já vou concluir aqui essa primeira parte, irmãos. Se Deus permitir, a gente vai continuar no próximo encontro. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Preste atenção, outras línguas. Não é línguas estranhas, como você deve ter ouvido e eu já ouvi várias vezes. Segundo o Espírito lhes concedia que falasse.
E quem escolhia era quem? O Espírito. Você já pensou, vamos imaginar, né? De repente você se vê falando alemão. Ah, mas eu queria aprender a falar inglês. Porque inglês é mais útil para mim. Aí tem outro que está falando aqui, sei lá, mandarim. Ah, mandarim? Você o que lá na China? Não, eu quero aprender a falar francês, eu acho bonito. Se quiser um amor. Ô Espírito, dá para trocar, Espírito Santo? É o Espírito Santo que determina. É bonito isso. Porque não é só aqui, é em tudo. E é tão impressionante que a nossa carne, ela não deixa de existir quando a gente se torna cristão, irmão. Ela continua carne. Por isso que alguns têm muita dificuldade em se entregar à obra que o Espírito Santo separou para eles. Mas isso eu não quero. Eu quero aquilo ali. Como criança pequena, né? Que às vezes ganha um presente do pai e vê o presente do amiguinho. Está todo alegre com o presente que ganhou do pai, né? Aí de repente olha para o lado e vê que o amiguinho ganhou outro presente. Sabe? Aquele dele é mais legal. Interessante, tinha um vídeo até cristão. Há alguns anos atrás eu assistia muitos assim, vídeos dos Estados Unidos assim, que traziam mensagens evangélicas, né? Um deles, pequenos vídeos assim, de alguns minutos. Um deles falava justamente da nossa natureza e a nossa inclinação à insatisfação. Aí era um cenário assim, aí estava passando uma pessoa, né? E de repente alguém vinha e dava um refrigerante em lata. Provavelmente assim, a ideia é que aquela pessoa estava com muita sede. E aí ela recebe aquele refrigerante em lata e ela fica alegre. Aí ela está lá com o refrigerante dele de lata. Passa outra pessoa e a mesma pessoa que deu o refrigerante em lata dá para essa uma garrafa. Acho que é de 600 ml, né? O de lata tem 300 e poucos ml, não é assim? Aí já ficou olhando assim. Ele me deu esse. Aí outra pessoa chega e ele dá um de 1 litro. Outra pessoa chega e ele dá um de 2 litros. Ah, não aguenta. E aí, mano, foi o que aí? Por que você só me deu a latinha? Porque a gente tem essa mania, né? Às vezes algo acontece na nossa vida e a gente fica assim, obrigado Deus. Como por exemplo, uma pessoa que está desempregada e ela ora ao Senhor para que o Senhor possa ajudar ela por meio do trabalho, né, lícito, a sustentar a sua família. E aí de repente aquela pessoa começa a trabalhar de carteira assinada, como dizem, né? E ela vai receber um salário mínimo. E aquela pessoa no primeiro mês fica muito feliz quando o salário mínimo chega, como no linguajar, né, cai no dia 5. E aí de repente ela sabe que o vizinho está trabalhando de carteira assinada e é 2 salários mínimos. Nem que Deus podia ter me dado um emprego assim, né? De 2. Era o dobro do que eu ganho hoje. Ou como eu podia fazer mais pela igreja. Ou como meu dízimo seria mais alto. Então, a gente muitas vezes fica insatisfeito, não é nem porque a nossa vida não está boa. Nem porque a nossa situação não está, né, numa situação agradável, que a Bíblia diz, se você tem o que vestir, o que comer, esteja contente. Então você tem vários motivos para estar contente, porque Deus está te proporcionando mais do que você de fato precisa para sobreviver. Mas aí quando você olha para uma pessoa que você acredita que está recebendo mais do que você, aí você já fica, por que, Senhor? Por que isso? Eu que sou crente, caminho na tua palavra, cheio do teu espírito. Cheio de quem? Você está cheio de outra coisa, do espírito não está não. Então é preciso, irmãos, que a gente entenda que é o Espírito Santo que sabe, o Espírito Santo Deus, ele sabe o que é bom para a gente.
E é o que Ele coloca na nossa vida. Olha como a nossa vida seria tão mais feliz se, em vez da gente viver reclamando, a gente fosse grato. As mesmas coisas que a gente reclama, você sabia que tem gente orando por elas? Você chega diante de um prato de comida e você diz assim: estou comendo a mesma coisa que ontem. Sabia que tem gente orando para ter a mesma coisa que ontem, hoje? Porque ele comeu ontem e não vai comer hoje, porque não tem. E não sabe quando vai comer de novo. Sabia que tem gente orando por uma igreja que tem um pastor que pregue a Bíblia? Tem gente orando por isso. E muita gente. Tem gente orando para ter uma Bíblia no idioma. Porque existem países onde as pessoas não têm a Bíblia toda no idioma delas. Estão orando. Isso que a nossa vida tem se tornado o que é. Uma pessoa infeliz, ela nunca vai fazer a obra de Deus. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor nos dá força. A gente vê os cristãos, e uma das marcas dos cristãos é sempre a alegria. E não é uma alegria forçada. Porque, por exemplo, quando Estevão morreu, a igreja pranteou, a igreja chorou, mas não perdeu a alegria. Eles sabiam que Estevão estava onde? No céu. Eles iriam para lá também. A alegria continua. Quando a gente tem a notícia de ter alguma enfermidade séria, é normal a gente se assustar e ficar, às vezes, triste. Mas aí a gente sabe, o céu não é aqui. Quando eu chegar no céu, não vai ter mais essa enfermidade. É só por enquanto. E que maravilha, às vezes, né? É ter algumas enfermidades. Porque nos ajudam a gente não se desviar. O testemunho de Spurgeon nesse sentido é muito bonito. Spurgeon, se você pegar a biografia dele, porque às vezes a gente olha para os sermões de Spurgeon assim, a gente fica, meu Deus, como Deus usou esse homem, né, na pregação. Mas o exemplo de vida dele, enfermidades seríssimas, até do ponto de vista mental. Na época dele não tinha um conhecimento da psiquiatria como se tinha hoje, a medicina era muito limitada. E ele tinha sérios problemas de depressão. Problemas físicos que causavam dor. O médico prescrevia para ele, né? Alguns momentos ele tinha que ser carregado para o público. E uma vez uma jornalista entrevistou ele e disse: Sr. Spurgeon, já um senhor de idade, ele que começou a pregar com 16 anos e pastorear com 18, se eu não me engano. Sr. Spurgeon, o que você mais agradece a Deus assim? Deus fez tantas coisas na sua vida e tantas coisas através da sua vida. O que você é mais grato a Deus? Ele disse: em segundo lugar, pela minha saúde. Em segundo lugar, e o que é assim que você é mais grato a Deus? Pelas minhas constantes enfermidades. Foi o que o Senhor me presenteou para que eu não me afastasse muito dele. Às vezes isso que você está orando para passar é justamente o que te mantém perto de Deus. E você está orando para Deus levar embora. Já pensou? Quantas pessoas a gente já viu acontecer? Eu tenho 11 anos de pastoreio. Que no sofrimento e na dor demonstraram uma devoção para o Senhor, que quando aquela dor passou, tchau. Você lembra da história verídica que Lucas narra dos 10 leprosos? Imagine, irmãos, que coisa bonita, porque às vezes a gente não presta atenção. Aqueles leprosos fizeram uma coisa extremamente incomum naquela época, que é unir judeus e samaritanos. Porque eles não se juntavam. Judeu era judeu, samaritano era samaritano, até quando estava doente. Mas naquele grupo, eles passaram por cima disso. E eles andavam junto, aquele grupo de 10 leprosos, para cima e para baixo. E eles souberam juntos
a respeito desse rabino Jesus que operava milagres. E eles vão juntos até Jesus. E com certeza não foi fácil. E eles chegam juntos até Jesus. Jesus diz: e aí, o que vocês querem? Querem ser curados. A gente quer ser purificado. Era a expressão, né, para aquele que tinha lepra. Jesus, então, vocês vão ser limpos. Então vão até o sacerdote, para que eles, porque era o sacerdote que examinava, via que o corpo não estava mais com as feridas, então aquela pessoa era inserida de novo na sociedade, no convívio com os demais. E nesse processo que eles estão indo, eles vão vendo que as feridas estão passando, eles não estão mais sentindo as dores que sentiam, e olha e vai estar curado. Quantos voltaram para agradecer? E era samaritano. Se tem algo que define a igreja hoje em dia evangélica, é isso. Tem pessoas que estão vivendo alguma dificuldade hoje, que quando a dificuldade passar, tchau. Alguns nem tchau vão dar. Eles vão embora sem se despedir mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode acontecer com a gente. Vou fechar já a Bíblia. O apóstolo Paulo quase teve essa experiência. O espinho na carne. Você sabia que o espinho na carne de Paulo, ele conviveu com o espinho na carne até morrer? Ou você não prestou atenção em 2 Coríntios? Quando o Senhor Jesus aparece para Paulo, ele não tinha espinho na carne. Ele diz: Paulo, fui eu que coloquei, para que você não se ensoberbecesse com as revelações. E é por isso que Paulo diz depois, né? A tua graça basta. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque onde opera o seu poder. O que foi que fez Paulo louvar daquele jeito? O espinho na carne. E como a gente está orando para o espinho na carne sair, né, irmão? Incomoda. Irmãos, você acha que uma pessoa que tem dificuldades para sustentar a família, bem-vindo ao meu mundo, não sabe como você vai pagar as contas muitas vezes, você acha que essa situação é boa? Você acha que é bom você pagar a conta hoje e aí você não sabe se vai ter condição de pagar a conta do mês que vem? Você acha que isso é bom para alguém? Mas é isso que mantém a gente o quê? Aos pés do Senhor. E aí tem gente orando: Senhor, eu não quero ficar rico, rico é pecado, eu quero só estabilidade financeira. Eu só quero ganhar uma quantidade de dinheiro, Senhor, que eu possa proporcionar um ambiente de tranquilidade para a minha família. Então você quer amaldiçoar a sua família? Porque na dificuldade, irmãos, a gente muitas vezes se une. Se a gente entendesse, eu não estou falando que você não ore a Deus pedindo algo que você acha, né, que tem que pedir. Não, o que eu estou te dizendo é que independente do que Deus vai fazer amanhã, eu e você, eu me incluo também. A gente tem que aprender a ficar satisfeito com Deus hoje. Satisfação. Deus é bom, irmãos. Ele é muito bom. Ele tem nos dado muito mais. Eu pude conhecer pessoas que viviam nas ruas. Tive essa experiência aqui na igreja. Pessoas que viviam nas ruas. Uma vez essa pessoa, não vou dizer nome, já tinha entrado em vários centros de recuperação, saído e usado drogas. E numa das últimas experiências que teve lá na igreja, essa pessoa disse: pastor, tu precisa me matar, porque eu acho que para mim não tem mais jeito. Hoje essa pessoa está casada, com filho, com casa própria, mas longe de Cristo. Está congregando na igreja, viu? Mas está longe de Cristo. Eu sei que essa pessoa está longe de Cristo. Olha de onde Deus tirou. Essa pessoa tinha todos os motivos para ser o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Essa pessoa vivia na rua. Vivia pulando de
de centro de recuperação em centro de recuperação. Estava pensando em tirar sua própria vida. Hoje tem esposa, filho, casa, emprego. E procurou uma igreja perto de casa para congregar. Você acha que isso é devoção a Deus? Foi isso que aconteceu quando o reino foi dividido na época de Roboão. A primeira coisa que Jeroboão, o rei de Israel, fez foi colocar uma adoração em Samaria. Para que os judeus fossem para Jerusalém adorar e não voltassem mais para o reino de Israel, porque o reino foi dividido. Então tem muitas pessoas, como você como eu. Você sabe de onde Deus te tirou? Eu não vou sair apontando o dedo, mas eu conheço a história de cada um de vocês aqui. O pastor tem esse privilégio, né, de saber a história de cada um. Eu sei o que Deus fez na vida de todos vocês. Tantos motivos para agradecer, até na minha em especial. Né? Na minha eu tenho que saber mais. E a gente vê tanta cara fechada, tanta insatisfação, tanta reclamação, tanta preocupação desnecessária. Porque se Deus me tirou de lá, Ele não vai me sustentar aqui. E aí a gente olha para o livro de Atos. Eu não sei se você lê assim, mas toda vez que eu leio Atos, é um tapa na minha cara, que eu preciso. Eu falo, meu Deus, eu reclamando de quê? De que eu posso reclamar? Estou falando de mim, cada um precisa de mim. Deus tem sido tão bom, tão generoso. Ah, pastor, mas assim, a vida não é assim como eu sonhei. Porque o que você sonhou para você ia acabar em morte de destruição. E se você não tomar cuidado, pode ser que acabe ainda. Deus está avisando hoje aqui, cuidado. Para a gente não estar pedindo a Deus a nossa sentença de morte. A gente tem que aprender a viver mais satisfeito, alegre. E uma das coisas contraditórias assim, né? Que a gente encontra na igreja um monte de gente para criticar. E uma lista tão pequena para ajudar, né? Você já pensou? Nós aqui somos um grupo, eu não sei, não vou contar. Mas a gente é um grupo aqui de talvez eu creio, né? Mais de 20 pessoas. Meu irmão, se a gente se juntasse de verdade, Salvador ia ficar pequeno. Em poucos meses, a gente teria feito algo pelo poder do Espírito Santo tão grandioso que Salvador ia ficar pequeno e a gente ia ter que começar a pregar em outros municípios. Mas muitas vezes é tão difícil para a gente se juntar para fazer o bem. Como os ímpios têm uma facilidade de se juntar para fazer o mal. Mas que isso não seja assim. Buscar viver cheio do Espírito Santo é justamente reverter esse quadro. Aquilo que é importante deixa de ser. Aquilo que antes a gente colocava em segundo plano vem para o primeiro plano, é a vontade de Deus. A minha vida só tem utilidade se for para agradar a Deus. Então é isso que eu vou fazer. Não importa se isso vai me dar prejuízo, não importa se isso vai me levar a um lugar de perigo, eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo. Se a gente tomasse essa atitude, irmãos, a nossa vida ia ser diferente. Eu espero que a partir de hoje, quem sabe, seja, né? Porque como a gente aprendeu aqui, Deus muda de repente. De repente a gente está voltando para casa e cai a ficha. Rapaz, é isso mesmo. Eu vou reorganizar os meus horários. Eu vou reestruturar as minhas prioridades. Porque eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude. Obrigado, Senhor Jesus. E esse aviso é para mim em primeiro lugar, Senhor. Para mim, me ajuda, Senhor. Pois é o Senhor que é a nossa fonte de alegria. E como insensato, às vezes eu tenho buscado a minha alegria em lugares onde ela nunca estará. Pois se eu sou um cristão e os meus irmãos também são, a nossa alegria está somente em Ti.
e naquilo que vem das tuas mãos, Senhor. Por isso nos ajuda a recuperar a sensatez e a semelhança do filho pródigo, entender que a casa do Pai é o melhor lugar para a gente estar. O nosso Pai é maravilhoso, é bondoso, é benigno, é amoroso, é cuidadoso com a gente. Livra-nos, Senhor, desse coração murmurador e nos concede, Senhor, um coração agradecido. Nos ajuda a agradecer, inclusive, pelos sofrimentos tão necessários para a gente aprender lições que não aprenderíamos de outra forma. Obrigado, Senhor, pela tua manifestação graciosa no nosso meio. E nos ajuda, Senhor, a sermos cheios do Espírito Santo para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com alegria intensa, entendendo que somos felizes, porque feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor, e esse é o nosso caso. Deus abençoe.